Fala, galera, professora Letícia Vogt, sou advogada, professora especialista na área tributária e estou aqui para conversar com vocês hoje sobre os regimes de tributação, em especial nesta aula sobre o lucro arbitrado. Mas antes de começar a nossa aula, fica aqui um convite para você participar, me seguir lá no canal do Instagram, @professora Letícia Vogt, né? VOGT. E também no canal do YouTube, Professora Letícia Vogt, tem bastante conteúdo ali que vai te ajudar. Além de todas essas aulas aqui que a gente aprende muito, você pode também complementar lá o seu conhecimento e ajudar a alavancar a sua carreira. Bom, e aí? O que a gente vai conversar hoje, né? Seguinte, toda pessoa jurídica, toda empresa, ela é obrigada a fazer a opção por um regime de tributação. O que é esse tal de regime de tributação? É a forma que ela vai escolher para pagar os seus tributos federais, né, junto da União, da Receita Federal. O que acontece? Para ela poder pagar os seus tributos federais, em especial o imposto de renda, ela tem que apurar qual é o seu real lucro para poder fazer a contabilização e escolher a forma de tributação. Ela tem opção de não escolher um regime de tributação? Não. Ela é obrigada, uma vez por ano, essa empresa é obrigada a optar por um regime de tributação. Pois bem, de acordo com o artigo 44 do Código Tributário Nacional, ele define que são 3 regimes de tributação: o lucro real, lucro arbitrado e o lucro presumido. Só que tem um detalhe. Esses 3 regimes de tributação, previstos pelo artigo 44 do Código Tributário Nacional, foi lá em 66, quando o CTN foi criado. Então, eu até diria que, apesar de não constar ainda do Código Tributário Nacional o Simples Nacional, o Simples não constar oficialmente, legalmente, pelo CTN como um regime de tributação, ele também seria. Mas, para a nossa aula de hoje, a gente vai, na verdade, se aprofundar no funcionamento do lucro arbitrado. E afinal, né? O que é esse tal de lucro arbitrado? Vou compartilhar com você aqui o material. Esse material está todo aí também para você poder acessar e acompanhar a aula. Então tá aqui, ó. Acabamos de falar, né, sobre os 3 regimes. Só para fazer um comparativo rápido. O lucro real, que é um dos regimes, o que a empresa vai fazer? Ela vai ter que apurar realmente qual que é o seu lucro líquido, mas daí com base no quê? Na escrituração comercial, né? Ele faz todo o levantamento, escrituração, para poder fazer adições, compensações, ou seja, adiciona valores, exclui valores, para chegar realmente no seu lucro real para tributação. Em contrapartida, nós temos o lucro presumido, né? Que é uma outra forma de regime de tributação, contudo, não tributa direto o lucro. A gente faz uma apuração de base de cálculo, localiza qual é a base, tira uma presunção de lucro e em cima dessa presunção de lucro é que nós vamos fazer a tributação. Contudo, né, o que nos importa aqui hoje é, na verdade, o lucro arbitrado. O que é esse lucro arbitrado? Antes de começar a conversar sobre o lucro arbitrado, eu gostaria de deixar aqui para você uma relação de legislação. Por quê? Essa legislação, elas são diversas leis que complementam, instruem e orientam de como funciona a tributação em relação ao lucro arbitrado. Professora, eu preciso decorar? Olha só, vou passar a lista aqui. Olha aqui. Preciso decorar tudo isso? Claro que não, gente. Aqui ninguém decora nada. A gente entende o conteúdo. Então, vocês vão ver aqui que a gente vai trabalhar muito com a Lei 8981. Nós vamos trabalhar muito também, né, com o próprio regulamento do imposto de renda, muito com a Instrução Normativa 1700. E essas demais leis aqui mencionadas, elas de uma forma ou outra, elas regulamentam e instruem como é que deve ser feito pelo contribuinte a tributação pelo lucro arbitrado. Como a gente vai ter tributação em relação ao lucro arbitrado, a gente vai apurar imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, COFINS, que são os tributos federais, PIS e COFINS. Durante a aula aqui, eu vou também explicar o que é a PIS e COFINS e qual é o seu regulamento. Mas, em especial, nós temos aqui a Lei 9718, que regulamenta a PIS e COFINS, e também a Lei 10.833, né, que regulamenta a COFINS. Ou seja, temos aí qual é a base normativa para a incidência desses 2 tributos. Em especial, eu quero chamar a atenção, vocês vai verificar que a gente vai usar bastante aqui, o artigo 47 até o 55 da Lei 8981, que vai regulamentar exatamente esse lucro arbitrado.
No regulamento do imposto de renda, que a gente chama de RIR, né? RIR. Não dá até de rir. Ai, ai. Bom, do artigo 602 até o 603, e a instrução normativa 1700 de 2017. Deixa eu fazer uma observação aqui com você. Quando eu trago uma instrução normativa, fique bem atento que toda instrução normativa, ela não é uma lei, né? Ela é uma regulamentação emitida pela Receita Federal. E essas instruções normativas, elas têm por hábito de serem alteradas permanentemente. Existe muita alteração em relação a isso. Então, toda vez que você for utilizar uma instrução normativa, bota no Google, IN 1700, por exemplo, vai achar a IN. Veja se teve alterações. Essa aqui é de 2017, ela está em constante alteração. Então, mesmo quando você abre a IN, vá direto no site e verifique realmente se ela tem, né, aí algum tipo de alteração. Bom, vamos lá. O que acontece? Para eu começar a falar um pouquinho antes do lucro arbitrado, para você entender o que é lucro arbitrado, é importante que a gente fale um pouquinho sobre as obrigações do contribuinte. Por quê? Justamente diante do descumprimento por parte do contribuinte com as suas obrigações, é uma das razões que vai ensejar o arbitramento do lucro. O que é arbitrar, né? Quando eu falo arbitrar, na verdade, arbitrar é quando eu vou fazer um levantamento e vou estipular um valor. Com base no quê? Com base num arbitramento, né? Que no lucro real, no lucro presumido, a gente tem documentos que a gente utiliza na escrituração fiscal para poder fazer essa apuração. Quando eu chego no caso do arbitramento, que o contribuinte tinha o dever de fazer a sua escrituração fiscal, cuidar da sua contabilidade, informar qual é a sua real receita, informar suas despesas, muitas vezes o contribuinte não faz isso. Por quê? O contribuinte, na verdade, ele tem obrigações fiscais e ele tem obrigações societárias, inclusive. Para fins societários, ele também tem que manter a sua escrituração fiscal. Ou ele faz, e faz equivocadamente, por duas razões. Por erro mesmo, erro crasso e grosseiro, ou por má fé. E a gente sabe que existe muita omissão, infelizmente, quando o contribuinte faz isso. Ou proposital ou não. Da omissão vai gerar o quê? Uma falsa informação em relação ao lucro da empresa. Ou pelo erro na escrituração fiscal, de má fé, por omissão, porque a empresa quer sonegar, também vai gerar o quê? Um lucro irreal. Ou seja, quando for ser tributado para apurar o imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, a Receita Federal vai verificar a escrituração fiscal e vai dizer: isso aqui não me convence. Isso aqui demonstra que este contribuinte não cumpre com as suas obrigações, principalmente com as suas obrigações acessórias. O que é uma obrigação acessória? No artigo 113 do Código Tributário Nacional, diz o seguinte: a obrigação de pagar o tributo, você pega o artigo 113, a obrigação de pagar o tributo é a obrigação principal. Então, tirar o dinheiro do bolso e pagar é a obrigação principal. Agora, você, como contribuinte, que tem o dever de preencher uma guia, emitir uma nota fiscal, preencher um SPED fiscal, uma DCTF, são obrigações acessórias. E com base nessas obrigações acessórias é que o fisco consegue identificar qual foi a real movimentação desta empresa, qual foi o real faturamento, qual foi a receita que entrou, quais foram as despesas, para efetivamente se apurar o lucro. E diante da ausência desta informação, o que acontece? Pelo descumprimento por parte do contribuinte, o fisco é obrigado, no momento de exigir o tributo da parte federal, ele é obrigado a arbitrar. Arbitrar o quê? Um lucro. E com base nesse arbitramento que ele acha que pode ser que seja muito distante do que seria o real lucro da empresa, ele arbitra um valor como lucro e vai tributar, então, este valor arbitrado para poder fazer efetivamente a cobrança. Então, o que vai acontecer? O que a gente toma por base para poder falar desse lucro arbitrado, né? Na verdade, esse lucro arbitrado nada mais é do que a possibilidade do fisco federal fazer esse arbitramento de forma que vai apurar um lucro que talvez seja irreal. E com base nisso, nós temos uma súmula 76 do antigo Tribunal Federal de Recursos. O que é Tribunal Federal de Recursos? É o atual TRF, né? Que hoje são 5 regiões do Brasil. E o antigo TRF
TRFs, antes era o TFR. Bom, essa súmula 76 diz o seguinte: em termos de imposto de renda, a desclassificação da escrita somente se legitima na ausência de elementos concretos que permitam a apuração do lucro real da empresa, não a justificando simples atraso na escrita. Ou seja, o fisco não pode simplesmente olhar para uma empresa e achar que tudo é motivo de arbitramento. Ah, não gostei da sua escrita fiscal. Ah, você entregou atrasado a sua escrita fiscal, então agora eu vou te arbitrar, vou botar o lucro que eu quiser aqui. Não, não é assim também que funciona. Quando o fisco vai se utilizar do lucro arbitrado, ele vai arbitrar um lucro, ele tem que desclassificar a escrita fiscal de forma concreta, ele tem que justificar, ele tem que demonstrar que efetivamente a escrita fiscal dessa empresa não corresponde à realidade. Do contrário, ele vai estar agindo de forma arbitrária. E que fique muito claro que arbitrar, lucro arbitrado, não pode ser utilizado de uma forma arbitrária pelo fisco, muito pelo contrário. Do momento que o contribuinte ele é intimado ele foi intimado para regularizar a sua escrita fiscal, ele vai ter que ter um prazo para regularizar, para atender a fiscalização. Caso esse contribuinte não faça aí a regularização em tempo hábil, conforme foi notificado, ou seja, se omitiu, né, não cumpriu com o que o fisco estava determinando, daí sim cabe um arbitramento. E não o contrário, um simples arbitramento, né, porque simplesmente o fisco decidiu que assim deveria ser. Portanto, o que vai acontecer? Vai aplicar o lucro arbitrado, o fisco vai fazer o arbitramento quando a autoridade fiscal, né, entender o quê? Que ela não pode confiar, que há ausência de confiança absoluta na escrita contábil do contribuinte. Ou seja, não confia, acha que não é verdadeira, ou que é insuficiência de elementos que realmente demonstrem que aquela base de cálculo para a incidência do imposto de renda, que ela realmente é real. Ou seja, tanto para tributar pelo lucro real, quanto pelo lucro presumido, essa base que você, contribuinte, está me oferecendo, eu, o fisco, não é o suficiente, ela não é verdadeira. Então, com base nisso, eu não vou te tributar, nem pelo lucro real, nem pelo lucro presumido, ainda que esses fossem os seus regimes de tributação. Eu vou sim tributar de que forma? Através do lucro arbitrado, ok? Portanto, o que vai acontecer? A gente fica diante de uma situação muito delicada, onde o fisco faz com que a gente aplique, né, o arbitramento, só que tem um detalhe. Do momento que houver o arbitramento, sempre, isso é regra padrão, isso é regra a ser cumprida. Sempre, sempre, sempre o contribuinte tem direito ao devido processo legal, à ampla defesa, ao contraditório. Isso é constitucional. O artigo 5º, inciso 55 da Constituição garante ampla defesa e contraditório. E da mesma forma, o próprio artigo 148 do CTN, ele permite que o contribuinte também faça esse mesmo tipo de defesa, e assim prevê. Quando o cálculo do tributo tenha por base ou tome em consideração o valor o preço do bem, direitos e serviços, a autoridade lançadora, mediante processo regular, veja bem, processo regular. O que é regular? Notifica o contribuinte, dá prazo ao contribuinte, ele que se defenda antes de eu arbitrar. Caso, então, mediante processo de regularização, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos, ou não mereçam fé as declarações, os esclarecimentos prestados, os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou por terceiro. Daí ele fala o seguinte: ressalvada em caso de contestação, avaliação contraditória administrativa ou judicial. Portanto, mantém-se sempre o contraditório. E agora nós temos uma outra situação. Estou falando até agora quando o fisco, diante da receita apresentada pelo contribuinte, não se sente seguro com a escrituração fiscal, acha que aquele lucro ali é balela, né? Tipo, tem cheiro de bobagem aqui. E ele faz, então, o arbitramento e define qual é o real lucro daquela empresa. Em contrapartida, nós temos também uma outra situação. Nós temos a situação que o próprio contribuinte pode se auto-arbitrar. Ele não opta em tributar nem pelo lucro real, nem pelo lucro presumido e nem pelo Simples Nacional. O próprio contribuinte faz o seu próprio auto-arbitramento. E isso é totalmente possível, certo? Por que é totalmente possível? Antigamente, existia uma Instrução Normativa 1515 de 2014, que já foi revogada, e ela previa inicialmente
totalmente a possibilidade do autoarbitramento pelo contribuinte. E dizia no seu artigo 138. A pessoa jurídica submetida à tributação com base no lucro real, que não mantém a escrituração nos termos da legislação comercial e fiscal, pagará imposto sobre a renda devido trimestralmente mediante a utilização das regras de tributação com base no lucro arbitrado. Ok, era explícito que a gente podia fazer como contribuinte. Contudo, essa IN 1515 foi revogada pela atual IN 1700, que não trouxe a previsão do autoarbitramento. Contudo, a doutrina entende que, apesar disso, pode haver o autoarbitramento, porque a própria Lei 8981 de 95, que regulamenta, né, o lucro arbitrado, prevê no seu artigo 47 o seguinte: o lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando? Quando conhecida a receita bruta, o contribuinte poderá efetuar o pagamento do imposto de renda correspondente com base nas regras previstas nessa seção. Então, assim, se ele souber a sua própria receita, ou seja, ele tem a sua escrituração, ele conhece a sua própria receita, ele pode sim optar em fazer um autoarbitramento e fazer a tributação pelo autoarbitramento. E mais, não só a lei, né, prevê, o regulamento do imposto de renda também traz a mesma previsão no seu artigo 604, que diz: qual que é a base de cálculo para o arbitramento? Quando conhecida a receita bruta, tal qual diz o outro artigo, desde que ocorridas as hipóteses do artigo 603, o contribuinte poderá efetuar o pagamento do imposto sobre a renda correspondente com base no lucro arbitrado. E daí tem um detalhe. O artigo 604, ele fala assim, ó, poderá efetuar o pagamento do imposto com base no lucro real, no lucro arbitrado. O que acontece? Existe um questionamento da doutrina que entende que, na verdade, esse poderá é deverá. Por quê? Caso, né, desde que ocorrida as possibilidades do artigo 603, que a gente vai ver em breve, deverá o contribuinte, na verdade, fazer o recolhimento pelo lucro arbitrado, pois, se o contribuinte tem a contabilidade imprestável, terá que apurar o lucro pelo arbitramento. Ou seja, se a contabilidade da empresa é fajuta, ela não se presta, ela não realmente demonstra o que realmente houve de lucro nessa empresa, ela deverá e não poderá fazer o seu autoarbitramento, ok? Aqui, ó, tem já, inclusive, o próprio fisco já aceita essa possibilidade do autoarbitramento. Por meio de processos de consulta fiscal, ele já se manifestou. O que são essas consultas fiscais? Consulta fiscal é quando um contribuinte tem uma dúvida e ele vai até a Receita Federal, formula uma consulta, diz, olha a Receita, eu estou com uma dúvida, eu não sei se esse tributo aqui incide, eu não sei se essa alíquota é correta, se essa base de cálculo é correta, e a Receita vai responder para esse contribuinte. Tamanho o número de consultas sobre um determinado assunto, reiteradamente, a Receita Federal vem e produz uma solução de consulta que, para todo contribuinte que se adequar, se ver naquela mesma situação, ele vai ter que se adaptar àquela tributação. Então, justamente com base nisso, deixa eu compartilhar de novo aqui com você. A própria Receita Federal, através dessas, trouxe 3 processos de consulta aqui, respondeu o seguinte: eles entendem que realmente cabe o autoarbitramento. Olha aqui, ó, arbitramento, autoarbitramento, receita bruta conhecida, percentuais de arbitramento. O arbitramento dos lucros é aplicável diante da inexistência de escrituração confiável. Nessa situação, sendo conhecida a receita bruta, é possível o arbitramento pelo próprio contribuinte. No mesmo sentido, outra consulta aqui, 207, da 10ª região, que diz: quando conhecida a receita bruta, na hipótese de deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração comercial fiscal, o contribuinte poderá efetuar o pagamento do imposto correspondente com base no lucro arbitrado. Então, também aceita. E, por fim, a última manifestação, autoarbitramento, quando conhecida a receita bruta da empresa e ela não mantiver a escrituração de livro obrigatório, será possível efetuar o pagamento do imposto de renda da pessoa jurídica com base no lucro arbitrado pelo próprio contribuinte. Bom, o que vai acontecer? No momento que houver o autoarbitramento, que for fazer o primeiro recolhimento, para identificar que esse será o regime de tributação, qual que será a opção? O contribuinte vai ter que preencher uma DARF, e essa DARF, para fazer o recolhimento, primeiro recolhimento pelo lucro arbitrado, o código que ele vai ter que escolher ao preencher essa DARF é o código 5625, segundo o artigo 8981, né, o artigo 26, parágrafo 2º,
é o código para fins de recolhimento desse arbitramento. No próximo bloco, vamos ver, né, como é que funciona ainda, dando prosseguimento ao nosso lucro arbitrado. Vamos começar com a jurisprudência aqui do CARF, do Conselho de Contribuintes, identificando situações que o CARF entende possível ou não o arbitramento, tá bom? Já já estamos de volta.